Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 aqui do nosso curso de artes. E aí, estão gostando? Hoje eu trouxe para você mais um estilo artístico maravilhoso. Depois de ter visto arte romana, impressionismo, renascimento, gostaram? Pois é, e as cores, enfim. Hoje eu trouxe a arte românica para você. Vamos trabalhar? Olha só, vamos lá. Arte românica é o nome dado ao estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII. O estilo é visto principalmente nas igrejas católicas construídas após a expansão do cristianismo pela Europa e foi o primeiro, depois da queda do Império Romano, a apresentar características comuns em várias regiões. Até então a arte tinha se fragmentado em vários estilos e o românico é o primeiro a trazer uma unidade nesse panorama. Então deixa eu situar você. Então estamos voltando muitos anos no tempo. Jesus morre na cruz. Algum tempo depois, o Império Romano se desfaz, cai. Os imperadores ferram com o Império Romano. Na época de Jesus, ele dominava o mundo, né? E caiu o Império Romano, enfim. Só que os apóstolos, né, eles começaram um processo de evangelização. E essa evangelização chegou à Europa. Então, o Império Romano caiu. E o que acontece? Século XI, século XII, ali, estamos ali, já com o evangelho disseminado na Europa, as igrejas católicas, né, já estipuladas, enfim, o cristianismo, ele aumentou, ele chegou ali, se propagou, enfim. Então, as artes meio que deu uma esparramada ali, cada um no seu estilo e tal. Aí o estilo românico, ele, que nós vamos ver por que desse nome, porque românico e tal, essa arte, ela começa a trazer um estilo, a formatar um estilo onde as pessoas em vários lugares vão praticar esse tipo de arte, tá bom? Ali vem aquela parte dos castelos medievais, aquelas histórias mais, né, medievais, enfim, mais ou menos nessa época aqui que estamos falando. Bom, algumas informações que eu trouxe para você. As igrejas serão as maiores até então, e para que isso seja possível, haverá uma evolução dos métodos construtivos e dos materiais. Então a igreja, ela vai impor sua supremacia construindo grandes templos, gigantes. Mas para dar conta de construir esses templos gigantes, eles vão ter que evoluir suas técnicas de arquitetura. Segundo, a pedra será empregada na construção. Então eles vão construir esses templos com pedras e o telhado de madeira será trocado por abóbadas de berço e de aresta, mais condizentes com uma igreja que representa a fortaleza de Deus. Aquelas abóbadas, né, aquelas arestas, antes eram aquelas capelas com telhado de madeira e tal. Então eles vão construir verdadeiras fortalezas. As paredes de pedra, né, e o telhado também de pedra, negócio pesado, forte. As igrejas serão ricamente decoradas externamente. Então, você vê algumas tendências, a igreja decorada de fora e de dentro. Aqui, elas serão um pouco mais simples dentro, mas do lado de fora, muito decorada para atrair atenção mesmo, para mostrar a beleza da igreja, o poder da igreja. A escultura em pedra em grande escala renasce pela primeira vez desde os romanos, atrelada à arquitetura, assim como a pintura. Então, o romano usava muito pedra. O Império Romano caiu, se passaram muitos e muitos anos. Estamos ali, século XI,
mais de 1000 anos, né, depois de Cristo ali, depois que o Império Romano caiu. Então, eles resgatam um pouco essa arte com pedras, tá? A escultura e a pintura serão carregadas de esquematização e simbolismo, típico de um período em que o artista aprende a representar o que sente, não somente o que vê. Então, nós vamos ver muito sentimento nessas obras. Então, está se configurando aí uma arte muito linda. Bom, vamos falar da arquitetura, então, que é a marca principal dessa época. Bom, já falamos, o uso de pedra nas construções, beleza? Abóbadas no lugar dos telhados, né? Não é bem uma cúpula, né? Então eles tiram os telhados de madeira e põem aquela parte assim mais forte, de concreto, de pedras, enfim. É privilegiada a decoração externa das igrejas, fato que antes não acontecia. Então as igrejas antigamente não eram tão bonitas por fora, mas igreja cristã, católica, né? Estou falando de catolicismo. E aqui eles vão já valorizar a beleza externa da igreja. Então nós teremos aqui templos lindos, fantásticos. Então, as obras artísticas ganham novo simbolismo e passam a sensibilizar, interferindo com o lado sensível de quem vê. Então elas vão tocar o homem. Elas vão mexer com o sentimento do homem. Só que de uma maneira a beneficiar a Igreja Católica. Ressurge a escultura em grande escala com obras feitas em pedra. Muito bem. E essa arte, então, passa a retratar valores religiosos, que eram também percebidos pelo principal alvo, os iletrados, os que não estudavam. Isso era uma vantagem em uma época que poucos dominavam a leitura. A Igreja Católica aqui, ela proíbe o estudo. Ela fala que o homem não precisa de estudar. A condição dele é a que Deus queria. E ele não tinha capacidade de estudar. Então eles foram manipulando o homem, fazendo com que ele não pensasse, não raciocinasse, digamos assim. Aí fica fácil para a política e a igreja dominar, certo? E essa arte, ela vai trazer uma arte cristã. Presta atenção, eu sei que está muito blá blá blá, mas fica aí. Estou preparando você para a gente ver algumas obras, tá? Então esses valores da Igreja Católica vão ser difundidos nas obras, tá certo? E a igreja vai passar a ser vista como representante de Deus na Terra, tendo o Papa como líder. Ou seja, essa arte vai mostrar que a igreja manda e que o homem deve obedecer, senão ele vai para o inferno. É aqui que surgem histórias como, por exemplo, Lobo Mau na floresta, porque havia os feudos no meio das florestas, os homens viviam nos feudos. Então a igreja começava a inventar história para os homens terem medo das florestas. Como ele não estudava, como ele não tinha esse raciocínio lógico, ele acreditava nas histórias. Então as crianças eram desde pequeno ensinadas que na floresta tem um lobo mau, se ela for lá ele vai morrer. Tem seres que na época eram amaldiçoados, os 7 anões da Branca de Neve, não era? Robin Hood, quem que ele encontra na floresta? Ladrões, estupradores, enfim, a pior raça. Então começa a se criar histórias para o homem ter medo e voltar para a igreja. A igreja começa a dominar o homem em si. Dá uma olhada nessa obra aí. Dá uma olhada, o tanto que ela é linda externamente. Internamente também, mas externamente, olha só. Esse é uma capela, né? Maravilhosa. E pode ver, deixa eu te dar algumas informações. Ela existe até hoje. Olha os braços da bandeira ali à esquerda mostrando algo de hoje, né? Mas ela persistiu. Gente, uma pessoa perto, na porta dessa igreja, dessa catedral aí,
ele se sente menosprezado. Eu não falei para você que uma das características dessa obra de arte é fazer o homem se sentir pequeno, que ia tocar o sentimento dele, e pode ver que tudo aponta para cima. As estruturas dessa igreja todas são afinadas, né? Então dá uma ideia de ir para o céu. A impressão que essa obra de arte te causa, o dia que você for visitá-la, você vai chegar nela e vai ficar assim, ó, embasbacado pela grandiosidade dela. Eu olhar a foto é uma coisa, você está presente, parece que ela não tem fim. Mostra o poder da Igreja Católica. Quem vai ser contra a Igreja Católica? Ninguém. Né? Ninguém. Porque há um poder muito forte, né? A igreja de São Martim de Tours, olha só, ela ainda não cresceu dessa forma, ainda não criou uma estrutura, mas ela já mostra uma fortaleza, uma igreja toda de pedra. Ela já é um pouquinho mais alta, já não tem telhados de madeira, né? Já tem as abóbadas, né? Telhado mais de concreto, enfim. E as torres, dá uma olhada. Aqui a abóbada, ó. A abóbada é isso aqui, gente, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tem em cima dele a estrutura do telhado todinho. Tá vendo aqui, ó? Essas abóbadas. É um tipo de estrutura que suporta um telhado pesado, né? Então, olha só. Então, você já tem aqui uma igreja de pedra, uma fortaleza. Mostra o poder da Igreja Católica. Bom, os mosteiros. Foram criados vários mosteiros. Ele foi importante para estabelecer a arquitetura românica, porque ele vai mostrar muito essa fortaleza, mosteiros lindos, lindos, lindos. Havia duas ordens muito importantes que fez muitos mosteiros, as ordens de Cluny e Cister. Bom, sobre esses mosteiros tem algumas características. Por exemplo, o claustro. O que é o claustro? É viver lá dentro, isolado. Isso mostra muito, né, a vinculação desse mosteiro com o templo. O cara ficava a vida toda dependendo, né, da Igreja Católica em si. Então, é importante você saber que o claustro é uma dependência ali dentro, é tipo uma sala bem construída, bem bonita, que as pessoas enclausuradas lá dentro, quando entravam nessa sala, davam uma ideia de ser muito dependente da Igreja Católica. Era uma arte ali muito aprimorada dessa dependência, mostrava a beleza da Igreja Católica em si, né? Bom, os mosteiros geralmente possuem 4 lados, eles formam quadrados perfeitos, olha só. Geralmente tinha 4 corredores, e esses corredores davam em pórticos abertos, com aberturas, né, sustentadas por colunas. Então, essa era a planta de um mosteiro, né? Dá uma olhada aí, ó. Eles tinham geralmente 4 partes. 1, 2, 3 e a de cá, né? Que faz tipo essa parte aqui, ó, mais desse lado de cá, né? Que não tá mostrando, cortou, tá? É um mosteiro também imponente, né? Muito, muito bonito também. Sobre a escultura, o estilo românico, olha só esse capitel aqui, ó, herança lá dos gregos e romanos, né? A escultura ela vai ser muito praticada no século XII. Então vai começar aqui um leve estilo realista, né? Que vai ali mostrar um pouco mais com riqueza de detalhes em si. Bom, essa escultura ela vai ser esculpida sem nenhuma
função em si para a arquitetura. Então eles vão esculpir bem em cima das colunas, tá vendo aqui, ó, terminando uma coluna. Arquitetonicamente falando, nada, é apenas estético em si, né? É apenas simbólico. Então não havia preocupação fiel com a representação desses seres aqui, dos objetos, enfim, mas estavam lá, eram facilmente reconhecidos esses personagens aí. Outros, olha aí, outro capitel, tá vendo? Que era na parte superior, a coluna terminava aqui, ó, aí começava esse capitel, né, chamado capitel. E aqui tinha o finalzinho da coluna. Tá? A coluna sempre terminava com esses capitéis aí, que eram pessoas, obras de arte talhadas à mão, óbvio, né? Outro capitel, olha só que lindo. Que ficava no final das colunas, né? Olha esse, que maravilha, né? Essa aqui, esculpida na parede, a própria parede, na pedra, cara. Tá louco. Olha esse capitel de animais aqui, que lindo. Puxa vida. Cara, a gente fica assim, olha esses detalhes aqui, dessa parte aqui, olha. Tudo à mão, né? Haja mão, haja calo no dedo, né? Para bater nessas pedras e esculpindo assim. Muito legal, demais, demais, demais. Aí a abóbada, ó. Essa estrutura de arco, que esses arcos é uma revolução na arquitetura, tá? Esses arcos aqui, ó, eles tinham a propriedade de sustentar todo esse peso. Ó, esse peso era distribuído durante os arcos. Não me pergunte como, aí já é questão matemática de engenharia. Mas eles sustentavam todo esse telhado, essa parte de cima, né, que era de pedra. Então o negócio aqui ele não ruía. Então isso aqui, de certa forma, é um avanço arquitetônico para a época. Lembra que eu te falei que a Igreja Católica que ela tinha que mostrar o seu poder? Então ela vai tentar mostrar o seu poder aonde? Na arte, lógico, na arte. Dá uma olhada aí, ó, os detalhes. Então eles não faziam só o capitel em si, os arcos, mas também colocavam arte lá. Dá uma olhada no tanto de escultura, cara. Olha o tanto, e com riqueza de detalhes, animais, e olha aqui, 1, 2, 3, se for contar, olha, cada uma dessas é uma escultura à mão, hein? Detalhe, não tinha aparelho aqui, era, cara, o artista que era, eu fico sem fôlego, né? Hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente faz isso, né? Mas pensa, falar aí, 1000 anos atrás, não tinha nem eletricidade, o cara fazer isso ali na mão, em pedras, né? Enfim, olha essa que linda. Sinceramente, olha essas escamas aqui, ó. Dá uma olhada. A riqueza de detalhes. Gente, eu tô falando de pedra. Isso aqui era na parede. O cara levantou a pedra e mandou o cara lá só esculpir isso aí, ó. No martelinho. Caraca, velho. É lindo demais, né? Olha essa. Nas pedras também. Olha o capitel. Capitel, tudo tem obra de arte, ó. Gente, não é fantástico? Eu queria muito que você tivesse outros olhos para as artes, outros olhos. É muito mais do que a gente sempre, do que colorir só, né? Outra catedral, olha, com riqueza de detalhes, olha o tanto de arcos aqui, ó. Um arco ao lado do outro.
Cara, é fantástico, fantástico. Aqui a gente já começa a ver uma característica dos futuros tempos góticos, a rosácea, né? Já começa a nascer aqui uma rosácea. Pro lado de dentro também tinha os arcos. Ó, esses arcos aqui, formado por... tinha a coluna, né? O capitel dela, a coluna e os arcos, né? A igreja toda era com esses arcos para suportar o peso do teto. O teto não cair em cima do povo, né? Belíssimo, lindo demais. Tá aí a abóbada, né? Os arcos, a planta deles. Agora, às vezes calculavam errado, né? Havia o excesso de peso e tudo caía, né? Às vezes caía até na própria construção, entende? E ele tinha esses vãos também, né? Porque o arco ficava lá em cima, ficava esses vazios assim, né? Entre um arco e o outro havia vãos, isso aí às vezes caía. Às vezes caía, muitas estruturas desabaram. Olha outro tipo de arco, né? De abóbada, chamada abóbada de aresta, que eram várias abóbadas unidas uma na outra, chamadas de côncavas. Essa aqui foi um avanço dessa, né? Começou nessa, foi um avanço dessa, aí já sustentava mais, certo? Bom, a pintura não foi muito expressiva na arte românica, não, tá? Ela era pintura nas paredes, geralmente, tá? Dependia da arquitetura do local, né? Então ela tinha apenas uma função para ensinar, didática. Eles pintavam ali para ensinar alguma doutrina, alguma história e deixava lá, né? E a população, como era analfabeta, era tudo para doutrinar o povo, para ensinar o povo. E a igreja dominar o povo, tá? Mas não desenvolveram muitas técnicas de pintura, até porque eles não tinham muito interesse. Mas eram pinturas belíssimas, dá uma olhada aí nesse Jesus, ó, fazendo até o sinal aqui, né? Esses sinais aqui, foi uma época que foi estabelecida pela Igreja Católica, como se Jesus fizesse alguns sinais e cada sinal significava algo, assim. Era uma época muito interessante mesmo, né? É isso aí. Dá uma olhada. Outra pintura, todas são em paredes, tá? Em pedras. Hoje elas nem existem mais, o tempo já comeu, mas eles mantêm aí os registros, né? Feito e reforçaram as cores só aqui na foto, né? Lá não, lá já deve ter quase tudo sumido, com certeza. Como é que você mantém pintura em pedra? Não tem jeito, né? Bom, mas eram figuras muito coloridas e as figuras também eram deformadas, né? Tipo, o homem era comprido, né? Olha aqui, olha, tá vendo? Esse rosto comprido, né? Olha esses olhos. Era uma característica, é lindo, é belo também, tá? E essa deformação para que é? Traduz sentimentos religiosos, interpretação mística que os artistas faziam da realidade. É interessante isso. Então eram pinturas que provocavam um sentimento na gente, com certeza, nas pessoas ali, né? Dá uma olhada. Já tem aqui um descascado, tá vendo? Beleza? É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula aqui da nossa arte românica. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Super abraço para você. Espero que vocês estejam gostando. Tchau, valeu, super abraço.